Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês que nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, sexta-feira e sábado, às 15 horas, o poeta e filósofo Ângelo Monteiro estará no Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, para proferir duas palestras. Então não percam. O Ângelo Monteiro é um grande conferencista e é uma pessoa que vale a pena conhecer. Também queria aqui, já que falamos em injustiça, semana passada eu desci aqui o cacete no Carlos Vereza, o pessoal tinha mostrado uma entrevista dele no Jô, onde ele falava umas coisas sobre o PT. E eu achei que aquilo fosse uma efusão momentânea, né, um ato de frescura cívica. E daí o pessoal mandou aqui um monte de pronunciamentos que ele tem feito, e a gente vê que ele tem movido um combate constante e muito sério contra toda esta porcariada que está dominando o Brasil hoje. Então fica aqui os meus pedidos de desculpa aí ao Carlos Vereza, né? Merece todo o respeito. Aquilo não foi uma coisa feita momentaneamente só para brilhar, não. O homem tá sério na coisa. Esta semana saiu aqui no Globo essa notícia maravilhosa, né? Saiu no Wikileaks, umas comunicações aí da embaixada americana, ao governo americano aqui, informando que o Brasil prende terroristas ligados ao Hezbollah e organizações semelhantes e depois os acusa de outras coisas para dizer que não há atividade terrorista no Brasil. Quer dizer, está aí camuflando. Eu já dizia isso há muito tempo, mas agora está aí, agora não tem mais como esconder isso aí, a mancha de batom na cueca. Está lá as comunicações do embaixador americano dando serviço aqui, né? Claro que isso cria um problema diplomático para o governo americano, mas não se pode dizer que também cria para o governo brasileiro muito mais ainda, né? Mostra que o governo brasileiro é cúmplice dessa gente. Como, aliás, eu sempre disse que é, claro que é. Todo mundo sabe que essa turma do Hamas, Hezbollah, está aí agindo na tríplice fronteira, fazendo grandes negócios, né? Trazendo arma, comprando cocaína, revendendo cocaína, fazendo o diabo aí, né? Treinando terrorista. Os caras fazem o que quiser, como o pessoal das Farc também faz o que quiser. Isso aí virou a casa de mãe Joana, pô, graças né, aos nossos protetores aí no governo federal. Qualquer terrorista pode entrar e fazer o que quiser. Agora, se você fala determinadas coisas que não pode falar, então todo mundo cai de pau em você. Daí, por exemplo, aí está aí o Jair Bolsonaro, né, diz que homossexualidade tem cura, né? E daí aparece aqui na internet comentários assim: Bolsonaro deveria ser morto a pauladas. Olha só aqui, né? Daí o outro responde: estou com a câmera prontinha, é só dizer ação. Quer dizer, agora pode, se você desagrada, né, os movimentos politicamente sacrossantos, eles podem, né, pregar a sua morte, o seu homicídio, dizer onde você está, para as pessoas te encontrar e te dar um tiro. Pô, isso aí não tem mais problema, não. A ameaça de morte não é mais crime desde que seja feita contra a pessoa adequada, né? Está aqui também o container de cocaína do Brasil apreendido na Itália, né? Olha que maravilha. Então, o Brasil não é um grande produtor de cocaína. A cocaína vem toda das Farc, né? Então, o Fernandinho Beiramar trocava anualmente armas que ele trazia do Líbano, trocava por 2 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Então, essa operação, e certamente essa é a cocaína das Farc. Aqui, olha, hoje nós estamos aqui perdidos, porque eu tenho 60 páginas de notícias. Toda semana a gente lê entre 100 e 200 notícias para selecionar aí umas 10 ou 15 para comentar aqui no programa. Mas hoje tem tanta coisa interessante. Você vê aqui o pessoal que está construindo aquela mesquita no Marco Zero, né, em Nova York, onde tem as Torres Gêmeas, não contente de querer impor, né, a sua presença ali, quer dizer, ele derruba tudo, vai lá, destrói tudo, fala, não, ainda vamos construir a mesquita em cima, né? Não, agora eles querem dinheiro do governo, né? Entrar lá com um pedido para o governo dar o dinheiro para eles construir a mesquita, mas é uma cara de pau. E não é só cara de pau, isso é planejado.
Isso aí é realmente a espiral do silêncio. Quer dizer, os caras agem de maneira tão cínica que você perca a vontade de discutir com eles e acaba ficando quieto, até dando o dinheiro que eles querem. Pô. Também eu recomendo que vocês leiam, não é porque foi eu que escrevi, não, mas eu acabei de mandar para o Diário do Comércio um artigo chamado Os Barões, porque tem um leitor aqui, que agora esqueci, o leitor e ouvinte deste programa, que na semana passada me fez a seguinte pergunta: quem são afinal os barões do narcotráfico? E por barões do narcotráfico se entende pessoas das altas esferas, né? Políticos, juízes, empresários que estão aí comandando toda essa operação do narcotráfico e que jamais mostram a sua cara, jamais sujam as suas mãozinhas. Então eu estou lá explicando isso aí. O assunto é muito longo para a gente poder comentar aqui no programa. Então eu decidi escrever um artigo a respeito e acabei de mandar para o Diário do Comércio, sob o título Os Barões. Então, por favor, leiam. Depois de sair do Diário do Comércio, eu vou até fazer uma versão oral e botar no YouTube. Porque eu acho que o que eu estou dizendo ali é realmente importante, tem que ser ouvido. E aqui me chega uma pergunta, também muito interessante, do Tiago Carvalho. A pergunta requeriria uma aula inteira, mas vamos ver se aqui em 5 minutos eu consigo resumir. Diz aqui o Tiago: o senhor costuma dizer que uma civilização laica não pode existir, a não ser como fase de transição. Gostaria de propor como ponto de partida para uma reflexão o seguinte: a atual construção civilizacional globalizante, a rigor, não é uma civilização laica, mas uma civilização gnóstico-panteísta, onde o panteísmo é difundido para a grande massa através de um ecopanteísmo, uma ecologia sacralizada e a gnose em círculos concêntricos, através da ciência moderna que pretende conhecer a divindade da matéria, dominar a mágica através da tecnologia, etc. Esse arranjo panteísta gnóstico, ao contrário de ser fase de transição, foi um dos arranjos políticos sociais mais estáveis que se conheceu na humanidade. Basta ver o enorme sucesso das dinastias egípcias, que se perpetuaram por milhares de anos. Então, aí acontece o seguinte, Tiago. De fato, existe o projeto de você criar uma religião biônica mundial. Tá certo? Eu mesmo já falei isso, né? Recomendei o livro do Lee Penn, False Dawn, Falsa Aurora, que tem extensa documentação sobre isso aí. Mas, em primeiro lugar, ainda falta muito para que esta religião biônica esteja em vigência. Segundo, ela não é propriamente uma religião nova, é um arranjo feito mediante acordos com as religiões existentes. De maneira que todas as religiões permanecem mais ou menos intactas, apenas rearranjadas para funcionarem em harmonia dentro do plano da nova ordem mundial. Em terceiro lugar, esta ideia, vamos dizer, de ecopanteísmo que eu estou falando, a analogia que você faz com a civilização egípcia não funciona. Porque na civilização egípcia o que você tinha é o que o Eric Voegelin chama de uma civilização cosmológica. Quer dizer, uma civilização cujo modelo de ordem social era copiado do modelo da ordem cósmica, ciclos planetários, etc, etc. Isto hoje é absolutamente incompatível com o próprio estado das ciências, o estado de diferenciação das ciências hoje. Não tem como você hoje olhar o cosmos em torno como se fosse a morada de deuses, né, e imitando os ciclos cósmicos criar uma ordem social baseada nisso. Isso é absolutamente impossível. Então o que existe são planos, são sonhos nesse sentido de criar uma religião mundial de natureza panteística, mas olha, isso está tão incipiente e o avanço islâmico já está tão adiantado que obviamente não vai dar tempo, né? Quer dizer, o projeto mal saiu da gaveta e os outros já entraram, já tomaram a Europa completamente. Então o que a gente vê é que esse pessoal globalista que inventou esse negócio, com toda a pretensão deles de serem os senhores do mundo, os guias secretos, o poder secreto, com 3 pontos de exclamação, né, como diz o Armindo Abreu, na verdade são os idiotas. Né? Quando você enche o idiota de dinheiro, ele começa a fazer besteira. E esses camaradas, assim, eles têm dinheiro para fazer todas as besteiras que eles queiram. Como eles fazem a coisa muito discretamente, quando dá tudo errado, né, ninguém põe a culpa neles. E daí eles estão prontos para fazer outra e outra e outra. Mas não quer dizer que eles tenham sucesso no que estão fazendo. Não quer dizer que eles tenham efetivamente o poder de determinar o curso da história. Eles não têm. Eles têm o poder de fazer uma confusão desgraçada. E
às vezes se ferrar junto com os outros. Então, olha, quem está ganhando nessa história, sem dúvida alguma, é o Islã. A tal civilização materialista, laica, etc., criou um vazio espiritual e o Islã está preenchendo. Enquanto o pessoal continuar teimando que a civilização europeia não tem nada a ver com o cristianismo, vai continuar assim. Quer dizer, a verdadeira briga é entre o cristianismo e o Islã, mas o cristianismo está com as mãos amarradas. Então, criou um espaço vazio, o outro pode entrar e fazer o que quiser. Eu até acredito que nesse pessoal globalista, muitos deles preferem, olha, antes o Islã do que voltar atrás, do que voltar aos tempos do cristianismo. Então tá bem, meu filho. Então vocês vão ter que rezar 5 vezes por dia, né? Não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo. As mulheres têm que andar tudo empacotado, né? Então, é a escolha que vocês fizeram. Agora aqui sai uma circular de uma dessas firmas de análise de investimento aí, dizendo que, olha, os Estados Unidos estão a um passo da hiperinflação. Um passo. Isso aí vai acontecer daqui a pouco. Bom, para quem ganha dinheiro no Brasil, isso até pode ser até vantagem. Mas as consequências disso para o mundo são incalculáveis. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Mas é tanta coisa, tanta coisa. Aqui tem, olha, também tem, por outro lado, tem aqui um comunicado do Lyndon LaRouche dizendo que a bolha especulativa brasileira vai explodir. O Lyndon LaRouche é um sujeito que tem muita informação, mas eu acho que a cabeça dele não funciona direito. Às vezes ele vê as coisas ao contrário. Então, procura lá no site dele, no Executive Intelligence Review, esta mensagem: bolha especulativa brasileira vai explodir. Vale a pena ler e aproveitar as informações sem seguir necessariamente a interpretação que ele está fazendo delas. Às vezes ele vai para tão longe que, por exemplo, uma vez ele escreveu que eu sou um globalista. Quer dizer, exatamente o contrário, 180 graus. Provavelmente ele achou que ele era globalista por escrever num jornal chamado O Globo. Mas vale a pena ler, sobretudo para vocês terem ideia de onde está saindo o dinheiro, né, que está botando o Brasil aí para frente. Aí tem um monte de dinheiro russo através de versão espanhola. Né? Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não tem ninguém. Alô? Alô, professor Olavo. Sim, quem está falando? É Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem? Vou fazer pergunta e vou explicar. O senhor, uma vez, quando começou a desenvolver os conceitos de mente revolucionária nos seus artigos, mencionou que a Revolução Americana não se enquadraria nesse conceito. Perfeitamente. O senhor ficou a desenvolver isso e, se não me engano, meu, acabou não vindo num outro artigo. Queria que o senhor pudesse falar dessa diferenciação da Revolução Americana. Eu mencionei isso em alguns artigos de jornais, depois eu estiquei um pouco o assunto num artigo mais longo que foi publicado no Digesto Econômico, que é a revista da Associação Comercial de São Paulo. Então a explicação ali é o seguinte: eu dei a definição de revolução como sendo um projeto de mutação profunda da sociedade a ser realizado mediante a concentração do poder. Então, o elemento concentração do poder falta completamente na Revolução Americana. Aliás, foi feito exatamente no sentido contrário, de limitar o poder central e assegurar a autonomia dos vários estados, assim como dos vários poderes intermediários, né? Igreja, cultura, etc, etc. Em segundo lugar, não houve ali nenhum projeto de mutação profunda da sociedade. Ao contrário, eu até citei lá um clássico do livro História Constitucional dos Estados Unidos, onde mostra que praticamente todas as leis que o novo governo americano implantou eram coisas que já estavam na legislação inglesa anterior, às vezes de séculos. O que eles fizeram foi consolidar aquilo e afirmar a sua soberania nacional. Foi só isso. Então, tecnicamente falando, não foi uma revolução. Então, é claro que a ela não se aplica essas análises. O que não quer dizer que dentro dos Estados Unidos não tenham aparecido depois correntes revolucionárias muito profundas. Você pode, por exemplo, nós podemos classificar como
se não um revolucionário completo, ao menos um proto-revolucionário, o presidente Lincoln, tá certo? Que provocou uma centralização enorme do poder a pretexto da guerra. Note bem, quer dizer, você centralizar o poder para você enfrentar uma guerra é normal, mas ele tentou criar algumas instituições estáveis que marcaram de uma vez para sempre a história americana. Quer dizer, o começo do crescimento do poder central americano data ali da Guerra Civil. Tem muita gente que chamou o Lincoln de ditador por causa disso. Bom, pode ser até um exagero, mas o fato é que a centralização começa ali. Outro que deu passos importantes para isso foi o Woodrow Wilson. E, finalmente, o Franklin Delano Roosevelt, com o projeto New Deal. Né? Tudo isso é centralização. E é evidente que, nessas horas, o pessoal da esquerda, o pessoal comunista, aplaude esta coisa, porque todo o crescimento da burocracia abre um monte de oportunidade de emprego para comunista. No tempo do Roosevelt, os comunistas entraram até no serviço secreto, ocuparam, então chamava-se OSS, Organization of the Secret Service, acho que é isso, que depois virou a CIA. A CIA, quando nasceu, já estava infestada de comunista graças àquela herança que vinha da OSS. Então eles acham lindo isso. Por que você acha que comunista gosta tanto do John Maynard Keynes, o economista? Porque o John Maynard Keynes é a favor da intervenção maciça do governo na economia e sempre tem assim, essa intervenção, abrem-se novas agências estatais que imediatamente os comunistas preenchem. Então, para eles, essa é uma maravilha. Esse aí é o motivo pelo qual eu gosto tanto do Keynes. Né? Agora, o fato é que as reformas introduzidas pelo Franklin Roosevelt, vagamente inspirado no Keynes, estavam levando os Estados Unidos para o buraco. E daí veio a guerra. O japonês salvou os Estados Unidos. Mano. Porque na época de guerra, então precisa centralizar a economia mesmo. Então, implantou a economia de guerra e salvou a economia americana, que o Lord Keynes teria levado para o buraco. Agora aqui o pessoal manda um monte de coisa sobre este negócio do prêmio Jabuti, né, que foi dado aí para o Chico Buarque. Eu não quero nem participar disso. É que enfia o prêmio Jabuti naquele lugar. O prêmio Jabuti não qualifica ninguém, meu Deus do céu. Quando deram até um prêmio Jabuti para o Bruno Tolentino, eu achei que isso era uma grande honra para o prêmio Jabuti. Né? Então, talvez o Chico Buarque até mereça essa porcaria. Né? Esses prêmios não querem dizer mais nada. Ora, bom mesmo, tem o grande escritor romeno Émile Cioran, né? Ele mudou para a França quando era jovem e começou a treinar para escrever em francês. Publicou um primeiro livro e os caras acharam que aquilo era francês de estrangeiro. Ele falou, quer ver o que eu vou fazer? Eu vou para casa, eu vou sair dali, eu vou virar o maior prosador francês. Passou 20 anos treinando e daí publicou um livro e os caras disseram, pô, mas isso aqui é um prosador maravilhoso e encheram ele de prêmio. Ele mandou todo mundo enfiar os prêmios no cu. Né? É assim que se faz, porra. Né? Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? 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 Sim, quem está falando? Quem está falando é Carlos, aqui de Belo Horizonte, tudo bem? Carlos, tudo bem? Tudo bom? Eu estou acompanhando o seu comunicado há uns 3 ou 4 programas, né? E em alguns programas passados aí, você falou que o nosso ex-governador Aécio Neves foi a força de cheio. Eu queria entender isso, porque aqui no Brasil parece que ele é a oposição possível desse nosso país. Eu também acho isso. Aliás, eu disse isso também. Né? Eu não, vamos dizer, não acho que ele seja a oposição que eu desejaria ver aí, mas ele é muito mais oposição do que o Zé Serra. E se ele fosse o candidato no lugar do Zé Serra, teria muito mais possibilidade de vitória. Agora o Zé Serra manobrou lá dentro, puxou o tapete do Aécio Neves, porque ele quer ser o candidato, ele que é o cara que quer aparecer, e pronto, deu no que deu. Pois é, agora o Aécio, vamos dizer, ele não faz o tipo de oposição ideológica que é necessário. Ele faz uma oposição muito mais firme do que o Zé Serra, mas não tem um conteúdo ideológico claro. E é esse que é o problema. No Brasil se criou um monopólio do discurso ideológico. Só a esquerda tem o direito a ter uma ideologia própria. O pessoal da direita não pode.
Então, com isso aí, já dão a vitória antecipada para os outros. O Brasil, eu estou vivendo um problema muito sério, porque eu e meus amigos compartilham essa visão, assim, não é essa postura, nem essa considerada fascista. Não, Você sabe que você tem que responder? Eu vou te dar uma resposta educada para você dar para essas pessoas. Fascista é o cu da sua mãe. Pronto! Eles nem sabem o que falam quando estão falando de fascismo, meu Deus do céu. Então, em primeiro lugar, vamos ver. Né? Eles nem sabem o que é fascismo, porque se você pegar o fascismo italiano comparado com o comunismo, é um hotel de 5 estrelas, porra. Né? O Mussolini jamais empreendeu genocídio contra a sua própria população. Não é isso? Ele fez alguma perseguição aos judeus depois de o Hitler encher muito o saco dele, pressionar, ele fez até alguma perseguição, mas muito moderada ao judeu. Não se compara do que aconteceu na Alemanha, não se compara com o que aconteceu na Rússia. A Rússia perseguiu muito mais judeu do que o Mussolini. E em terceiro lugar, o governo do Mussolini não era de maneira alguma um governo totalitário, pode dizer que era um governo autoritário, mas ele aceitava a coexistência de dois poderes concorrentes, que era a monarquia e a Igreja Católica. Então nunca foi um governo totalitário. Então por que fascista, chamar de fascista seria uma ofensa? Se chamar de nazista ainda pode ser, mas chama de fascista como se fosse... muito pior é ser comunista, porra. Né? Eu tenho um maior desprezo por essa proposta fascista, eu acho uma estupidez. Mas se é para me chamar de alguma coisa, então por favor, me chama de fascista, comunista não. E dá essa resposta, manda tomar no cu, porra. Né? Porque se você tenta se explicar, fala, não, eu não sou, não sei o quê. Né? Tem aquele ditado francês, qui s'excuse, s'accuse. Quem se desculpa, se acusa. Então não ofereça desculpa, não dê explicação nenhuma. Ela vai tomar no olho do seu cu. Uma vez um sujeito tal de, não sei o que, Navarro de Toledo, na Folha de São Paulo, escreveu que eu era fascista. Né? E daí eu falei, fascista é a mãe. Daí ele, o senhor não está preparado para o debate democrático. Daí eu falei, quem não está preparado para o debate democrático é a mãe. Pronto, ele nunca mais me encheu o saco. Aquilo foi uma montagem que fizeram, botaram eu, o padre Paulo Ricardo e em cima de nós, né, o padre Pio tomando conta dos dois. Espero que tome conta mesmo, porque senão nós estamos ferrados. Obrigado eu pela participação. Agora, gente, é o seguinte, não se iludam com essas operações que estão fazendo lá no Rio de Janeiro, porque eles vão lá, invadem o Moro, né, avisam, olha, vou invadir o Moro dentro de apenas 24 horas. Quer dizer, o sujeito tem 24 horas para ele passar para o outro morro. Tá certo? Primeiro é assim, então não pega um bandido nenhum. Quando pega os coitadinhos, pé de chinelo, né? O assessor de escriturário do office boy. Eles pegam esse aí. E os caras, os caras chumbo grosso vão tudo embora, como já foram. Todo mundo viu aquele filme, os negros passando um moro para o outro, né? E tinha um helicóptero, de vez em quando o helicóptero dava um tiro num. Ele tinha 300 negros ali correndo, né? E era o momento de pegar todos, né? E, no entanto, pacificamente passaram para o outro lado. Acho que teve um que caiu, um levou um tiro, né? Para não dizer que não deve tiro nenhum. Então tudo isso aí é teatro, gente. Porra, quando é que vocês vão entender? Essa elite esquerdista está intimamente ligada com esse pessoal de narcotráfico, com o Farc. É tudo um sistema só. Estudem o negócio do Foro de São Paulo. Você vê que o Foro de São Paulo propiciou a articulação de política e crime de uma maneira como nunca se viu na história humana. Então as Farc estão lá no Brasil, estão treinando o PCC, treinando o Comando Vermelho e treinando o MST, minha gente. Né? Que é, vamos dizer, quase um órgão do governo. Enquanto isso, também a participação das Farc no Foro de São Paulo, que o pessoal tenta negar, ele está amplamente documentada na revista América Livre, que era dirigida pelo próprio Manuel Marulanda Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc, junto com Gilberto Carvalho, que era ministro, meu Deus do céu, que era
O cara era o porta-voz da presidência da República. Ele pode dizer, não tem ligação. Olha, outro dia veio aquela vagabunda da Ingrid Betancourt para dizer isso, entre outras besteiras que disse, né? Não, as Farc não são mais marxistas, elas perderam o ideal, agora elas só pensam em dinheiro. Eu digo, mas meu Deus, se elas só pensam em dinheiro, por que elas publicam uma revista de marxismo junto com a turma do PT? É? Porque essa história de você tentar botar de um lado os revolucionários, do outro os bandidos, como se esses últimos estivessem interessados somente em dinheiro, é uma coisa de uma ingenuidade extraordinária, porque, olha, quem tem muito dinheiro quer o poder político, meu Deus do céu. Ninguém que tem dinheiro se conforma só com dinheiro, tá entendendo? Então, a ambição de poder político, ela se segue naturalmente à acumulação de uma fortuna, sobretudo se for uma fortuna acumulada por meios ilícitos. Por outro lado, o pessoal revolucionário também precisa de dinheiro. Né? E às vezes não tem tempo para sair pessoalmente assaltando o banco, vendendo cocaína na porta da escola. Então, o que é a aliança entre revolucionários e quadrilhas de delinquentes é uma coisa que é mais velho que andar para frente. Sempre foi assim, meu Deus do céu. E no caso atual, não é só uma aliança, não são só interesses esporádicos. É um sistema, uma estratégia integral que está muito bem articulada. De modo que um ajuda o outro ajuda um. Eu já tenho relatado isso nos meus artigos há 16 anos, mas no Brasil o pessoal leva tanto tempo para chegar a uma conclusão, por isso o Gilberto Amado dizia que quando encontrava um brasileiro capaz de juntar causa com consequência, ele tinha o orgasmo. E eu aqui já estou vivendo em estado de priapismo e de orgasmo permanente. Eu não paro, rapaz, não paro, né? É uma coisa impressionante. A gente vê tanta inteligência no Brasil que a gente não para de ter orgasmo, rapaz. É um negócio maluco, né? Então, agora, com essas operações aí no Rio, vai ser muito mais. Agora que vai ser difícil pegar os carinhas. Ninguém sabe onde eles estão. Né? Agora, se querem acabar com o narcotráfico no Brasil? Sim. Prenda todos os representantes do Foro de São Paulo. Né? Prenda todos os representantes das Farc, que todo mundo sabe onde estão. Criminalize o consumo de drogas, porque você dizer que, olha, é permitido comprar, mas é proibido vender, isso aí faz-me rir, isso aí é impossível. Quer dizer, se você não criminalizar o usuário, isso nunca vai acabar, porque se existe o mercado, vai existir o fornecedor, isso é sempre assim. Então, são medidas dolorosas, mas isso aí pouparia a vida de 50 mil brasileiros por ano. Mas quem está ligando para isso aí? Né? E depois nessa putada toda que governa o Brasil, quantos não são cocainômanos? Você olha a cara dos fulanos, você vê o cara antes de cada discurso lá deu uma cafungada ou duas ou três, porra. Então eles têm interesse. Agora você vê, no Brasil quando alguém diz uma verdade, ele logo se arrepende. O cara que fez o filme Tropa de Elite, no primeiro filme ele mostrou a coisa como é mesmo. Né? Quer dizer, aquela banda de estudantes de esquerda está tudo lá alimentando o narcotráfico e protegendo. É isso que realmente acontece. Daí, como ele falou a verdade, daí logo se arrependeu, começou a bater no peito, meia culpa, falei uma verdade, puta merda. Né? Daí chega lá na frente do Satanás, perdoa-me, Senhor. Né? Daí o que eu faço? Daí o Satanás faz agora no segundo filme, onde você faz o seguinte: você vai mostrar os políticos esquerdistas como sendo os caras bonzinhos que estão tentando limpar a área. E você vai inventar lá uns supostos barões da droga, que não são caras de esquerda, tem até um que aparece com um crucifixo no escritório, e vai dizer que é tudo culpa deles. Agora, os barões da droga, os barões são os mesmos caras da elite esquerdista que está governando o país, meu Deus do céu. Cadê os outros barões? Por que nunca apareceu nenhum? Por que nunca se prendeu nenhum? Na verdade, nunca se vai prender ninguém, porque são os barões que estão acusando os barões. Na medida que você fala de barões imaginários, os verdadeiros, que são eles mesmos, que estão interessados na coisa até a medula do osso, continuam invisíveis. Mas não, olha, não é um truque muito esperto, não é assim uma obra de engenharia psicológica que não dê para enganar ninguém. Isso só engana a criancinha, isso só engana. Mas, quando você fica com medo, o medo é o pior conselheiro do mundo. A pessoa tem medo de ver a coisa. Não, se a gente vê, daí a gente vai ter que fazer alguma coisa, daí eles vão ficar bravos, eles vão bater em nós. Né? O Brasil já está assim, não é que ele tem medo de morrer, não, ele tem medo de apanhar. Não é nem de apanhar, tem medo de que olhem feio para ele. Né? Aqui, quem fez a autora da pergunta, ao qual eu agradeço, é o Wilson Tanuri. Né? Em sua opinião, quem são na realidade os barões do tráfico no Brasil? Os barões do tráfico é a turma do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Os barões do tráfico é o nosso governo federal. Até quando vocês vão? Quanto tempo e quantos documentos vocês precisam?
né? Para isso aí, para descobrir uma coisa tão óbvia, né? Agora aqui até me confundi, tanto papel. Alguém me manda aqui um artigo do Luiz Eduardo Soares. Ai, meu Deus do céu. Né? Luiz Eduardo Soares é aqueles que dizia que eu era o teórico do Opus Dei. Por aí você vê, né? A acuidade política do. Ai, ai, ai. Aqui, eu não vou ler o artigo do Luiz Eduardo Soares, não quer saber? Eu já tenho sofrido demais nesta vida, pô, para ter que ler o Luiz Eduardo Soares. Olha aqui, agora o Tribunal Europeu condenou à prisão, né, uma senhora porque ela estava advertindo contra a islamização da Europa. Você não pode falar. Essa é Elizabeth Sabaditch-Wolff. 3 anos de. Estava ameaçada de pegar 3 anos de prisão. Porque ela disse: a Sharia é definitivamente inaceitável. Nós não queremos o apartheid de gênero, nós não queremos guetos, não queremos discriminação social e cultural, não queremos poligamia, não queremos teocracia, não queremos ódio. Esta frase pode dar 3 anos de prisão para a mulher. Presta bem atenção. Agora, se você falar de gay, então, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha aqui que maravilha, que maravilha. O Parlamento da União Europeia, né, que tem o projeto de fortalecer a família para enfrentar o problema da queda demográfica, porque não tem mais europeu, cada geração tem menos. Então, dentro do plano de fortalecer a família, eles querem impor o casamento gay como obrigatório em todos os países membros. Quer dizer, como é que você vai aumentar a população através do casamento gay? Pô, os caras devem ter feito uma descoberta genética fantástica. O nego vai com o outro pra cama, o outro engravida, por via anal. Não é um negócio fantástico, é o progresso da ciência, minha gente. Porra! Como é que. Agora, os caras fazem assim, é pílula, né? É abortismo, é casamento gay, e daí você estranha que a população esteja diminuindo. Olha aqui, a diminuição da população foi um projeto dessa mesma gente, o pessoal que inventou a União Europeia, que foram os Rockefeller, os George Soros da vida, foram eles mesmos que inventaram o negócio de controle populacional. E espalharam aquilo pelo mundo. Acontece o seguinte, que isso só pegou nos países ricos. Nos países ricos, o pessoal de classe média leu aquilo e falou: é mesmo, para que a gente pode ter filho? A gente pode ficar aqui na maior putaria, comendo a mulher dos outros, né? Ou então dando para os outros. Né? Para que vai ter filho? Vai ter que criar as crianças, dar despesa. Criança chora, mija na gente, pô, não vamos mais ter filho, vamos viver a vida, né? Os caras, tudo com mentalidade epicurista, decidiram não ter mais ter filho. Agora, no terceiro mundo, né, as pessoas continuam tendo filho, né? E nos países mais pobres, aqui a gente vai na igreja, a igreja é muito frequentada por irlandês. Chega lá um irlandês com uma irlandesinha e 9 crianças atrás. Né? Porque eles são católicos. Né? Então, no Islã também. Né? Cada muçulmano tem 18 filhos, 20 filhos. Com 4 mulheres, rapaz, como é que vai parar de ter filho? Né? E tem lugares onde ainda tem escravidão. No Sudão ainda tem escravidão. Quer dizer, você pode comer as 4 mulheres e mais um número ilimitado de escravas. Então, aparece criança para mais de metro. E na Europa, naturalmente, começou a diminuir. Né? Daí eles não começaram a pensar, falaram, o tiro saiu pela culatra, quer dizer, diminuiu a população. Nós esperávamos que daí os europeus fossem dominar o mundo, né? E acontece, começou a diminuir a população e começou a encher de muçulmanos. E agora o que a gente faz? Vamos implantar o casamento gay, porque isso vai aumentar a população. O que é para fazer com esse cara? Olha, é que nem o cara propôs pro Bolsonaro, tem que matar a paulada, porra. Né? O cara que vem com uma ideia dessa, o cara tá preocupadíssimo aqui com diminuição da população e ao mesmo tempo votando o casamento gay para tornar obrigatório em todos os países da Europa. Né? Porque agora os países da Europa, os governos europeus não existem mais, eles são apenas, né, entrepostos, estão lá só para carimbar as ordens que vêm na União Europeia. Né? O governo dos países da Europa, onde fica a sede do governo italiano, do governo alemão, do governo inglês, fica tudo em Bruxelas, porra. Os caras lá mandam a ordem e todo mundo tem que obedecer.
Ai, ai, ai. Enquanto isso, está lá, né? A Coreia do Norte já está com 180 mil soldados prontinhos para invadir de novo a Coreia do Sul. Quer dizer, a guerra da Coreia não terminou ainda. Né? Então, agora, enquanto isso, eu não vi um comentário do governo americano a respeito disso. Os caras estão armados até os dentes. Está na cara que eles estão a fim de invadir. E está na cara que, se houver invasão, o governo americano está comprometido de novo, por tratados internacionais, a correr lá para socorrer a Coreia do Sul. Então vai começar tudo de novo. Né? Aí, aqui. Enquanto isso, está o tiroteio lá no Rio e lá no Complexo do Alemão, eles botaram umas mulheres para desfilar com os cartazes. Políticas públicas e não tiros. Tudo pela paz, nada pela guerra. Ué, mas não é isso que já tem sido seguido há 30 anos, meu Deus do céu. Aquele pessoal do Viva Rio lá, distribuindo florzinha, né? Sou da paz, fazendo com as mãozinhas assim, a pombinha, né? E os outros respondendo com um tiro, evidentemente. Quer dizer, mas já não é isso que tem sido. Agora, o problema não é, evidentemente, não existe a opção entre políticas públicas e tiro, porque as duas coisas você tem que fazer. Né? O problema é, se for para dar tiro, você vai dar tiro em quem? Hã? O problema é pegar os camaradas certos. Agora não pode pegar os camaradas certos, por quê? Porque os camaradas certos estão no governo, porra. Então não tem solução. Né? Ainda tem gente dizendo, não, mas as Forças Armadas podem interferir. Força Armada hoje, é tudo funcionário público, só pensa em aposentadoria, eles foram corrompidos. Quer dizer, o novo esquema de promoções, que já foi adotado no tempo do governo Sarney, é para promover só os medíocres e puxa-saco. Então não tem mais liderança nas Forças Armadas. Vocês estão pensando o quê? Que lá tá cheio de gente que nem o Olímpio Mourão Filho? É? Não tem mais gente assim, não tem mais general assim, porra. Ai, ai, ai. Agora, leiam lá no Nota Latina, a Graça Salgueiro, ela reproduziu lá um apelo que está circulando na internet, um apelo dirigido pelos narcotraficantes aos outros narcotraficantes, né, em favor, vamos dizer, da união e da formação de uma macro-organização. Quer dizer, ainda é o plano, o velho plano do William da Silva Lima, que era o chefe do Comando Vermelho, dava unificar todas as quadrilhas e infundir nelas um propósito ideológico, um sentido de movimento revolucionário e tomar o poder. Ele dizia o seguinte: olha que coisa maravilhosa, lá no morro está cheio de criança fumando e vendendo baseado, olha que perspectiva maravilhosa, no futuro vão ser 3 milhões de adolescentes que vão matar vocês. É uma coisa linda. Ele escreveu isso em 1991 e o plano está em execução, está indo mais lento do que ele queria, na verdade, né? Mas mesmo assim, o pessoal já está aterrorizado. Agora imagine quando eles conseguirem realizar o que quiserem. Né? Por outro lado, veja que coisa maravilhosa. O Barack Obama decidiu que agora, dentro dos atos dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, serão avaliados pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Né? O comitê é formado por membros do Irã, Coreia do Norte e Cuba. Então agora essa turma vai ensinar para o governo americano o que são, né, os direitos humanos. Olha aqui, ó. Putz vida. Direitos humanos, você imagina o que é direitos humanos? Quando o pessoal gay fica reclamando, mas o que é direitos humanos de gay no Irã? O direito que você tem lá é de morrer, meu filho. E assim vai. Então o pessoal vai implantar isso aqui nos Estados Unidos. Agora, o Obama, ele está dando a cara dos Estados Unidos para apanhar. Não é a cara própria dele, não. É a cara do país. Agora, aqui, esse negócio da revista nos aeroportos, que as pessoas, né, põem você lá no raio-x, você pelado, né? O outro vem e apalpa o seu saco, assim, para ver se tem uma granada atrás do saco. Vai falar, não, não é granada, é meu próprio saco, desculpe. Né? Tudo isso aí que está submetendo milhões de pessoas, né, humilhação e constrangimento nos aeroportos. Você sabe de onde vem isso? Foi que antigamente o pessoal usava um critério de submeter as pessoas à revista pelos sinais que eles davam na conduta. E tinha lá até um manual de instruções, quer dizer, sinais que indicam que o indivíduo é suspeito e deve ser submetido à conduta. Por exemplo, né,
você vê que o sujeito está muito nervoso, você vê que ele está suando. Né? Então, tem lá uma série de sinais, uns 50 sinais. Você via um desses, pegava o cara e fazia uma revista, né, em regra nele e deixava passar os outros. Daí o pessoal do Centro Islâmico, aqui a CAIR, C-A-I-R, Centro de American Islamic Relations, né, reclamou contra isso e exigiu que o governo tratasse todos os viajantes como na mesma base. Eles são todos suspeitos, não somente aqueles que têm aquela conduta assim, porque eles diziam que isso era discriminação anti-islâmica. Então, resultado, todo mundo virou suspeito, por igual. Então, chega lá uma velhinha sueca paralítica na cadeira de roda, você vai ter que depenar a velhinha porque ela pode ser um perigoso terrorista islâmico. Né? Isso aí, na verdade, não é de agora. Esse projeto já vem do tempo do Bush. O Bush já cedeu a essa pressão. Né? Agora, o Obama não é que ele cedeu a pressão, ele entrou nisso alegremente. Né? Ele está achando isso maravilhoso. Agora aqui, o pastor Al Sharpton está pedindo que a Comissão Federal de Comunicações feche o programa do Rush Limbaugh. Olha que maravilha, né? Então, o Rush Limbaugh, o Savage e outros. Quer dizer, o tempo. O que tem gente. Como as pessoas gostam de mandar nos outros é um negócio impressionante, impressionante. Tem um monte de gente aqui que. Em toda parte, né? Tem gente que acha que o problema do mundo é que não são elas, que elas não têm o poder total. Quando elas tiverem poder total, vai estar tudo maravilhoso, né? Enquanto isso, está vendo aqui, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentando negociar com o Irã para evitar a aplicação de sanções pelo programa nuclear. Mas, quem é que não sabe que o Irã está fazendo bomba atômica? Né? O Lula não sabe, não, é bomba atômica para fins pacíficos. Né? Todo mundo diz que é fim pacífico. E assim vai. Por outro lado, para não dizer que tudo está perdido, o bispo Luiz Carlos Essel, de Caçador, Santa Catarina, que fez propaganda para a candidatura abortista da Dilma Rousseff, foi lá no Vaticano e pediu demissão, e a demissão naturalmente foi aceita. Né? Então, por outro lado, na Venezuela, os advogados ali do Alejandro Penha Esclusa pediram que seja trocado o juiz do processo. O Alejandro Penha Esclusa continua na cadeia, né, sob a acusação de ser um perigoso terrorista. Dizem que ele tinha lá um monte de dinamite estocada embaixo da caminha das filhas. Né, embora o Alejandro tenha um diploma de engenheiro, né, ele provavelmente não sabia que isso era perigoso, coitado, e guardou lá um monte de dinamite embaixo da caminha das filhas. Né, e prenderam ele sob a acusação de ser o contato de um terrorista que é ininterrogável, porque ele foi interrogado 2 minutos na Venezuela e mandado para Cuba, onde está inacessível. Então é a testemunha inacessível e invisível. Né? E o advogado do Alejandro pediu que o juiz fosse removido, porque o juiz já falou tanta coisa contra o Alejandro Penha Esclusa que ele praticamente já anunciou a condenação antes de ter o julgamento. Então não dá. Né? Do mesmo modo, me manda aqui, a Graça Salgueiro me manda, eu acho que até tem o link no Nota Latina, para um comentário feito pelo radialista Fernando Londoño, na Colômbia, a partir de umas declarações do presidente Uribe. Declarações de uma coragem extraordinária, porque o Uribe diz que, todo mundo diz que na Colômbia estão vigentes as garantias constitucionais, mas não adianta você ter garantias vigentes, garantias no papel, se as pessoas incumbidas de proteger essas garantias e fazê-las valer, são elas mesmas os próprios violadores das garantias. E ele estava se referindo exatamente ao pessoal da Suprema Corte. Porque como a guerrilha se deu mal na Colômbia, então o que eles começaram? Começaram a infiltrar gente no sistema judiciário. Hoje o sistema judiciário colombiano é praticamente o escritório da advocacia da guerrilha. E a turma da Suprema Corte também. E o Fernando Londoño, eu não tenho o link aqui, mas eu acho que está no site Nota Latina. Se estiver, ouçam. Porque ele explicou a situação, dizendo um editorial maravilhoso, de uma clareza assim, cristalina, não tem como negar aquilo. Ele conta lá o envolvimento dos caras da Suprema Corte em várias tramas. A turma da máfia mesmo está na Suprema Corte. Então, é o que diz o Uribe. Não adianta você falar de garantias constitucionais, se os garantidores da Constituição são esses caras.
Quer dizer, não é um problema de qual a lei que está no papel, o problema do quem está fazendo e o que está fazendo. Né? Enquanto isso, né, você veja, a polícia no Brasil tem orientação, se encontra um sujeito morto na rua, pergunta, a vítima era homossexual? Não pergunta se o assassino era homossexual também. Né? Então dá parecendo que os heterossexuais estão matando outros homossexuais a granel. Aí, né? A granel quer dizer 195 por ano, num país que mora 50 mil. Né? Agora aqui, houve uma pesquisa mostrando que existe uma correlação estatística entre o lesbianismo e certas condições da educação da pessoa. A situação familiar. Quer dizer, então o lesbianismo não é tão natural assim, quanto parece. No ser humano nada é natural, nem totalmente natural e nem totalmente cultural. Ninguém sabe onde termina uma coisa e começa a outra. Né? Agora, o que não se pode aceitar é dizer o seguinte, é a teoria de que o negócio é genético, sendo que não há prova nenhuma, e o raciocínio, se é genético, então não pode ser criticado. Eu digo, ai meu Deus do céu. Por exemplo, impulsos assassinos também pode ser genético, por causa disso a gente não pode criticar. Que merda é essa? Né? Nada no mundo é incriticável. Eu você, nem eu, né? Nem eu que sou um sujeito sacrossanto, impoluto, né? Até eu posso ser criticado, o pessoal me chama tudo quanto é nome, e às vezes faz muito bem de chamar. Né? Então é isso também, que num país islâmico aí, pegaram um casal, que os dois eram solteiros, e estavam lá transando, né, na casa do patrão do sujeito, o cara estava comendo, um empregado comendo o outro. Então, diz que levaram 100 chibatadas. Né? Ó, é isso aí que vai. Você imagina implantar isso na Europa, meu Deus do céu. Esses dois solteiros, então não é adultério ainda, né? É só sacanagem. Então, crime de sacanagem é punido com 100 chibatadas. Vocês querem isso aí no Brasil? Né? O pessoal na Europa parece estar querendo, é tudo masoquista. Então vamos ver. Tem mais assunto aqui, mas cada um deles é tão complicado. Aqui tem um cidadão que me pede que eu, nesse programa, embora ele seja dedicado a comentar as notícias da semana, que eu falasse mais sobre grandes obras da literatura, que desse umas dicas de leitura para eles, né? Então, até a minha amiga Marta Gandra pediu que eu indicasse algum livro sobre a ligação entre a similaridade estrutural entre comunismo e nazismo. Falou, um livro clássico disso aí é o do Richard Overy, The Dictators. Isso aí tem um livro de 900 páginas, está tudo lá, e todo o resto da bibliografia está lá. Não, mas olha, a gente falar de grandes obras de literatura num programa que tem 1 hora por semana e no qual você ainda tem 50, 60 notícias por semana para comentar, é praticamente impossível. Tá certo? Mas, para não dizer que eu não vou fazer nada similar, eu vou comentar uma notícia de 11 anos atrás. Você vê como esse programa está atualizado. Né? Vou contar para vocês. Outro dia eu estava comprando um exemplar da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo, na edição do Senado. E na propaganda eles diziam que em 1999 o livro tinha sido incluído numa lista feita por 10 intelectuais brasileiros dos 100 melhores livros de não ficção do século XX. E eu fui lá vendo a lista e o Carpo não estava lá. Né? Deveria estar, evidentemente. Né? E procurei lá no arquivo da Folha e achei a lista. A lista é um negócio fantástico, porque esses 10 camaradas, a leitura de acadêmico brasileiro, assim, um só lê aquilo que os outros leem. Então o sujeito vai procurar uma coisa, né, diferente, para ver se houve alguma grande descoberta. Não, iniciativa intelectual não tem nenhuma. Aquele negócio de Maria vai com as outras, total. Né? E, por incrível que pareça, consideraram o maior livro do século A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber, que é uma tese que está errada. Para começo de conversa, a tese está errada. Né? Depois veio o historiador inglês R.H. Tawney e mostrou que o negócio não era bem assim. E ele vai ver a lista dos 100 livros, eu digo, olha, por exemplo, com qualquer lista, evidentemente, teria que ter Ordem e História do Eric Voegelin, sem a menor sombra de dúvida, que é a maior obra de filosofia da história publicada no século XX, mas bate de longe.
Max Weber, comparado com Eric Weber, é apenas um amador, é apenas um precursor meio atrapalhado. Né? O livro não está lá. Né? Você procura o livro do Xavier Zubiri, né? Também não está. Do Bernard Lonergan também não está. Porque esse pessoal acadêmico do Brasil nunca ouviu falar desse autor, porque eles não procuram coisas para ler. Eles só leem aquilo que já está falado na mídia internacional. Então, quer dizer, eles fornecem para vocês um material de segunda mão. Nem segunda, não, de terceira, porque aonde que eles vão, né, procurar as indicações de livro? Eles vão procurar no suplemento literário do New York Times. Quer dizer, as leituras de acadêmicos brasileiros são determinadas por jornalistas americanos, não é nem por acadêmicos americanos, né? Quer dizer, o jornalista está dando a coisa de segunda mão, então chega para vocês de terceira. Assim é que não dá. Quer dizer, você não tem no Brasil uma comunidade de intelectuais letrados com iniciativa, com capacidade de buscar as coisas que interessam e saber jogar as coisas pelo seu valor intrínseco e não pelo falatório da mídia. Afinal de contas, alguém tem que ter a informação de primeira mão. Não é isso? Que nem eu não precisei que ninguém viesse para mim dizer que o Mário Ferreira dos Santos era um grande filósofo. Ninguém conhecia o Mário Ferreira dos Santos, mas me trouxeram o livro, eu li e falei, obviamente é um grande filósofo. Ninguém o conhece, mas ele é maior do que todos os que não estão falando dele. Tá certo? Então, a ausência do Mário Ferreira aqui ainda é explicar, porque ninguém sabia nada a respeito. Né? E esse pessoal tem uma tremenda insegurança, eles não conseguem dar valor a nada que já não esteja consagrado na grande mídia universal. Então, quer dizer, a função de intelectual no Brasil é de um repetidor da mídia. Né? Quer dizer, os acadêmicos, os cientistas, filósofos, são discípulos de jornalistas, de resenhistas de jornal. É por isso que o país está nessa merda. Tá entendendo? Agora, de livros brasileiros, eles só colocaram Os Sertões. Quer dizer, por que não colocaram, né, Casa Grande e Senzala? Que é um livro universalmente reconhecido como uma das maiores produções, talvez o maior livro de sociologia do século, depois desse do Weber. Né? Então, e sobretudo, por que não colocaram a história da literatura ocidental do Carpo, que é a maior e melhor história da literatura que se fez no mundo? Então, esse pessoal não tem autonomia de julgamento, é tudo Maria vai com as outras, é tudo menininho inseguro, tá entendendo? Que precisa da aprovação do grupo. Né? Para compensar, botam lá um livro de memória do Vladimir Nabokov, e são tão besta que eles colocam uma coletânea de textos do Charles Darwin, que foi publicado no século XIX. Né? Então, veja que coisa, alguém no século XX pegou esses vários textos isolados do Charles Darwin, que não era a origem das espécies, eram textos menores, juntou e publicou. Então, porque o livro materialmente foi publicado no século XX, embora os escritos sejam do século XIX, eles põem na lista dos grandes livros do século XX, meu Deus do céu. Quer dizer, o livro é apenas, vamos dizer, uma coletânea organizada a posterior com textos já publicados muitos anos antes. Agora, dos 100 livros aqui, tem pelo menos 20 que são marxistas. Então você fica achando que o marxismo foi responsável por pelo menos 20% da grande produção intelectual do século XX. Ele põe aqui aquela merda, Eros e Civilização, do Herbert Marcuse, um livro do qual não se aproveita uma única palavra, meu Deus do céu. É um negócio incrível, né? Mas de vez em quando eles acertam, põem até uma ou duas coisinhas que prestam. Eles colocam aqui o livro Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Ai, meu Deus. Claude Lévi-Strauss, inclusive, escreveu coisas infinitamente mais importantes do que isso. O Pensamento Selvagem é apenas uma ilustração a partir de uma viagem que ele fez para a América do Sul. Né? Colocam vários livros do Theodor Adorno, da turma da Escola de Frankfurt. É fantástico, hein? Bom, aqui, Theodor Adorno, Mínima Moral. O autor pratica uma espécie de crônica filosófica da vida degradada na sociedade administrada. Meu Deus, mas os inventores da sociedade administrada foram eles mesmos. Hoje nós temos sociedade administrada aqui nos Estados Unidos, graças a essa turma da Escola de Frankfurt. O que é o politicamente correto se não a sociedade administrada? Meu Deus do céu. Então é uma falta de discernimento, é uma burrice presunçosa que não tem mais fim. Mas o que tem fim é o nosso programa. Então, por hoje é só, até semana que vem, muito obrigado.